Foi o que eu falei para vocês em relação à divisão celular. Tá vendo aqui, ó, mitose, né? Eu tenho uma célula, essa célula aqui, ó, esse processo aqui, nessa primeira célula, nessas duas células aqui, ó. Primeiro processo aqui, ó, para as duas divisões, né? Tanto mitose quanto meiose. Que a gente chama de intérfase, tá? Porque aquela célula é aquela parte que a célula está em repouso e está vendo que ela vai, qual o processo que ela vai utilizar, se é meiose ou se é mitose. Então, esse primeiro processo aqui, ó, ele é para os dois tipos de divisão, tanto meiose quanto mitose, tá? Que é interno. Aí depois ele vai continuar o processo de divisão celular dele. Aqui eu vou formar duas células filhas, que a gente chama, né? Com 46 cromossomos. E aqui eu tenho duas etapas de divisão celular, tá? Primeiro vai formar duas células filhas e depois vai formar 4 células filhas, tá? A meiose aqui, ela passa por duas partes de divisão celular. Aqui é uma só, a mitose é uma só, tá? A meiose aqui, como eu tenho que transformar a célula em metade, né? Eu passo por eu repito o processo de divisão celular. Eu faço 2 vezes a divisão celular, tá? Formando 4 células filhas, tá? A gente vai ver já ali. Aqui, né? Junção do óvulo do espermatozoide, cada um com 23 cromossomos, que vai formar a célula ovo ou zigoto, tá? Tá vendo aqui esses tracinhos aqui, ó? Esse tracinho aqui é o gene que vai se combinar, tá? Ó, eu tenho o gene azul se combinando com o gene marrom, eu tenho verde combinando com rosa, eu tenho laranja se combinando com o verde, tá? Para formar a célula ovo. Esse primeiro processo aqui, essas duas células aqui, através de células de divisão meiótica, né? E as outras ali através de divisão mitótica, né? E vai formar a célula ovo, né? A partir do momento que eu formei a célula ovo, eu também continuo minhas divisões, tá? Só que essa célula ovo aqui, ela vai chegar uma hora que ela vai ser a célula precursora do indivíduo adulto. Então, essa célula ovo aqui vai sofrer várias divisões celulares até formar um indivíduo adulto, tá? Então, essas divisões celulares aqui, nas células somáticas, que são 2N, porque 2 vezes 23, tá? 2 vezes 23, elas são responsáveis pela regeneração do corpo. Regeneração e crescimento do nosso corpo. Aqui, ó, só de uma forma melhor para vocês entenderem, ó, eu tenho o indivíduo 2N, que é 46 cromossomos, que através da meiose forma, né, o indivíduo N, que são os espermatozoides. Aqui é a mesma coisa, eu tenho o indivíduo 2N, que é o indivíduo adulto, que vai formar o indivíduo N, que é a célula do gameta sexual, no caso aqui o óvulo. Esses dois vão se juntar, né? Aqui vão formar a célula ovo com 46 cromossomos, que vão se dividir mitoticamente e formar um indivíduo. E esse indivíduo aqui vai vir para cá depois de novo. Ó. Isso é um ciclo, tá? Eu tenho o indivíduo adulto, que vai produzir espermatozoide e óvulo, que vão se juntar, vai sofrer divisões mitóticas, vai formar o indivíduo adulto, que vai voltar para cá de novo para formar espermatozoide e óvulo, seu ciclo, tá? Esse ciclo não é interrompido nunca. Isso é quando a gente morre, né? A gente não pode ser interrompido. Então, aqui, ó. Eu já cansei de falar, né? Mas vamos lá. É um tipo de divisão celular que ocorre em todas as células, né? E forma 2 células filhas. Não pode esquecer que as células filhas têm que ter o mesmo número de cromossomos, que são 46 cromossomos. No caso nosso, tá, gente? A divisão mitótica acontece em várias espécies, mas aí cada um com a sua espécie, com o seu número de cromossomos, tá? Então, é um processo importante para o crescimento e regeneração. Tá? Sem eles, a gente não consegue
se regenerar, tá? E nem crescer. E a mitose, ela é dividida em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Né? Os nomezinhos bonitos, né? Mas, opa, aqui. E na meiose, esses processos são todos dois. Eu tenho 2 prófases, 2 metáfases, 2 anáfases, 2 telófases, tá? Porque eu tenho que dividir os 46 para 23, tá? E todos os processos se iniciam na intérfase, né? Que é o período em que antecede a divisão celular, aquele período que a célula está pensando assim: poxa, como é que eu vou me dividir? Vou me dividir por mitose ou por meiose? Vamos pensar aqui. Aí ela está parada pensando e depois começa a divisão celular, tá? Intérfase aqui, ó. A intérfase é isso aqui tudo, ó. Tem 3 fases da intérfase que a gente vai ver, tá? Aí depois começa a divisão celular aqui, que é pequenininha. A célula pensa mais do que executa aqui a divisão celular. Primeiro ela tem que pensar, né? Tem que ver o que vai acontecer, o que está acontecendo, qual tipo de célula que ela vai reproduzir, para depois ela fazer propriamente a divisão celular. Vamos lá. Ó, o intérfase é dividido em 3 fases, né? Essa fase que a célula está parada, pensando, é dividida em 3 fases. Daqui G1 a gente chama de gap 1, tá? Essa eu esqueci que é. Estou tentando colar aqui e não esqueci. Depois eu lembro. Ao final a gente lembra. Gap 1, S e Gap 2, tá? Gap 1 é a fase que antes da duplicação do DNA, né? A intérfase ali, antes de duplicar o DNA, né? Porque primeiro a gente tem que duplicar o DNA para depois a gente duplicar, que a gente fala a divisão, né? A gente divide ali, começa pela divisão do DNA para depois dividir a célula num todo. O citoplasma e a membrana que tem que se romper para poder formar 2 células, tá? No S aqui ocorre a duplicação do DNA, né? E no gap 2 eu vou duplicar depois novamente o DNA, um processo de sequencial, né? Que a gente vai ver aqui mais adiante. Né? Então aqui, gap 1, DNA constante, a gente tem o crescimento celular, a transcrição e a tradução. Transcrever o que a célula vai fazer e traduzir aquilo dali. Porque, como eu falei para vocês, o nosso código genético, do RNA, né? Isso aqui também é importante para isso, o RNA que vai transportar isso, ele tem que primeiro entender o que vai acontecer para depois passar para as células, porque senão a divisão celular não ocorre. Então, eu tenho que ter o tradutor, eu tenho que ter o DNA que vai fazer a transcrição, né? Passar aquilo dali para o código genético, ali para o RNA. Eu tenho que traduzir o que ele vai fazer, né? Isso está grosso modo para vocês entenderem, e tem que passar adiante, né? Para a célula poder se dividir, porque senão a célula não sai do lugar, tá? Então, aqui a gente tem essas 3 fases aqui. Gap 1, S, e a Gap 2, que é onde ocorre mesmo, sucede a duplicação do DNA. Aí a gente tem... Cadê? O que acontece aqui? Quando as células dividem por mitose, essa divisão do código genético, do material genético, existe uma diferença entre os seres unicelulares e pluricelulares. Tá? Nos seres pluricelulares, essa divisão por mitose, né, que eu produzo células iguais, com o mesmo número de cromossomos, a gente usa para crescimento e regeneração do tecido. Nos unicelulares, né, aqueles indivíduos unicelulares, é para reprodução. Tá? Porque lembra, os seres procariontes, que são as bactérias, elas se dividem por divisão do corpo. Eles se dividem, o corpo se divide, que é a reprodução assexuada. O próprio corpo se divide.
Então, o corpo se divide e gera o mesmo número de cromossomos, porque na reprodução assexuada não tem junção de gametas sexuais, não tem isso, não tem óvulos espermatozoides. Então, nos seres unicelulares, que são as bactérias que se reproduzem assexuadamente, a divisão mitótica é a mesma coisa que reprodução, porque eles criam cópias dele mesmo através da divisão do corpo, tá? Já que eles não têm óvulo nem espermatozoide. Nos pluricelulares, não. Eu tenho a divisão meiótica, que é para formar os gametas sexuais, e tem a divisão mitótica, que é para crescimento e regeneração do organismo. Né? Aí a gente tem aqui, ó, 4 fases, né? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Estou vendo aqui, ó, aqui é a divisão celular. Isso daqui que está aqui é o núcleo, tá? Passa muito rapidinho, mas a gente vai voltar. Aquilo que está ali no centro é o núcleo, tá? Isso daqui que está aqui, que está abraçando o núcleo, são os centríolos, que na célula é responsável pela divisão celular. Ele vai como se fosse abraçar o núcleo aqui e puxar o núcleo, né? Quando ele puxa o núcleo, aquele núcleo ele se divide em 2. Né? Tá vendo aqui, olha? Como se ele estivesse puxando ali o núcleo da célula, os cromossomos, e esse núcleo se divide em 2. Automaticamente, a célula também se divide em 2. Tá vendo aqui, ó? Porque aqui a gente tem um núcleo. Quando o núcleo se divide, automaticamente a célula também se divide em 2. Né? Aqui são várias divisões, tá? Aqui está formando 2, mas quando aparece essa outra imagem aqui, ó, é aquela mesma célula que também se divide, por isso que está formando várias células, tá? Mas, a grosso modo, é isso que acontece. Aí a gente tem aqui, ó, primeira fase. A prófase. Aqui é o esqueminha, aqui é a figura mesmo de microscópio que acontece, né? É a fase mais longa da mitose. Os filamentos de cromatina aqui, ó, que está aqui junto com os cromossomos, eles começam a se condensar. Condensar é como se fosse ficar mais forte aquilo dali. Eles se condensam como se fosse ficar mais forte, mais escuro, né? Até que o nucleolo que está dentro do núcleo ali, ele vai desaparecer. Os filamentos vão ficar mais tão fortes, vão sobressair mais do que o nucleolo, né? Aí o que acontece? Cada parte centríola aqui, ó, que a gente consegue pela divisão celular, tá? Lembrando que o centríolo aqui, ele está no citoplasma, tá? Isso aqui é o núcleo com a cromatina, com o código genético, com o nucleolo, tá? Núcleo. Isso daqui é o citoplasma, tá? Isso daqui é a membrana plasmática, tá? Então, cada centríolo aqui, ó, vai para polos opostos, né? E como se estivesse abraçando o núcleo para poder partir ali no meio, né? Aí o que acontece aqui? A carioteca, que é essa membrana nuclear aqui, começa a se romper, né? Nessa fase aí da prófase, né? Grosso modo, é isso que acontece, né? Aqui é só uma figura para vocês verem aqui, ó, os centríolos se encaminhando cada um para o seu lado do núcleo. Esse vai ficar aqui e esse aqui, ó, vai vir para cá, para depois conseguir partir aí no meio, tá? Aí metáfase, né? Os cromossomos atingem o seu grau máximo de fortaleza, né? Eles conseguem, nessa parte de condensação, a gente sabe que está condensado, que ele fica muito escuro, um azul escuro muito forte. Parece que a atividade metabólica dele ali, parece não, né? Atinge o grau máximo, essa parte da metáfase. Aqui, na prófase, é antes. Então, eu começo a condensação dos cromossomos. Eu começo a metabolizar, ele fica muito mais forte, muito mais metabolizado. Tá? Aqui, eu já atinge o grau máximo. Ele não tem como mais metabolizar mais ainda, né? Aí, o que acontece? Eles ficam, os cromossomos dentro do núcleo, né? Eles ficam alinhados, né? Aqui, no caso,
a parede no núcleo, né, já se rompeu aqui, tá? A parede no núcleo aqui já se rompeu aqui. Aqui eu estou pegando os cromossomos que estavam dentro do núcleo, né? Então, esses centríolos aqui começam a abraçar os cromossomos aqui, ó. Começa a pegar cada um, pega um ali, tá? Esses braços dos centríolos ali, ó, estão pegando os cromossomos. Beleza. Aqui tem uma fotinha bonita. Aqui como é que tá bonitinho. Aqui ficam os centríolos aqui, ó. Essa parte aqui, tá? E aqui eles ficam abraçando aqui os cromossomos, tá? Esses dois aqui são figuras, tá? Os cromossomos aqui alinhados e os centríolos como se fosse puxar eles para cada um para o seu lado, tá? Aqui, quando eu falo assim, as cromátides irmãs ainda estão unidas pelo centrômero, isso aqui é um cromossomo. Cromátides irmãs são isso daqui, ó. Isso aqui é um braço, são dois braços para cima, dois braços para baixo. Isso aqui são os cromátides, né? E o centrômero é isso aqui, ó. Esse, como se estivesse esmagando as cromátides, tá? Eu tenho, na célula, esse centrômero ele pode estar localizado em vários pontos distintos. Pode estar aqui no meio, pode estar mais para cima, pode estar mais para baixo, tá? Mas aqui ele está localizado aqui no meio, o centrômero. Apesar de ser centrômero, da ideia de centro, é porque ele vai esmagar as duas cromáticas, os dois braços do cromossomo, tá? Mas eles podem ocupar outras regiões, não só no centro, pode vir mais para cima, aí fica um bracinho curto lá em cima e ficam dois braços mais longos embaixo, tá? Então, vai de acordo com o código genético de cada indivíduo. Tá, hepatose e mitose aqui, ó. Aí o que acontece aqui? Aqui, na fase da anáfase, que é a quase final, né, os centrômeros conseguem dividir, né, os cromossomos, eles conseguem dividir. Quando eles conseguem dividir isso daqui, aí eu já tenho aqui a formação de uma célula e aqui a formação de outra célula, tá? Aqui já é a fase final desse processo de divisão celular. Eu peguei as células ali, parti ela no meio e aqui eu já consigo ver bem, ó, aqui na micrografia, né? Na parte do microscópio mesmo. Eu já consigo ver bem a parte da divisão celular, onde os cromossomos ali está cada um indo para um polo da célula, tá? Cada grupo de cromossomos vai para um polo distinto da célula, tá? Isso daqui, a fase é anáfase, né? Na telófase aqui, ó, etapa final da mitose. Olha como é que é bonita a foto, né, gente? Desaparecimento do fundo mitótico. A membrana que envolve essas células aí, eles desaparecem, né? Reorganização da membrana celular, por quê? Não está aqui dividindo o núcleo meio. Aqui ele dividiu a primeira fase lá da prófase, junto com a metáfase aqui, essa parte aqui da carioteca, ela se desfaz. Ó. Primeira fase. Ainda tem a carioteca aqui, ó. Os cromossomos dentro. Na segunda fase aqui, ó, a carioteca já se desfez, tá? Para poder dividir. Aí na anáfase aqui, ó, eu tenho realmente a divisão, cada um do seu campo aqui, ó, tá? Só que depois que eu divido, eu tenho que reconstruir a minha carioteca, né? A minha membrana nuclear. Então, depois que eu dividir, olha aqui, ó, a célula, o citoplasma e a membrana plasmática ainda não se dividiu. Só quem se dividiu foi o núcleo dentro da célula, tá? Então, o que acontece? Nesse período aqui, que é telófase, é o período final, né, da mitose, onde eu vou produzir ali, ó, a membrana nuclear, né, a carioteca, vou colocar os cromossomos ali dentro da carioteca bonitinho, né? Os cromossomos vão descondensar, vão diminuir a aceleração do metabolismo dele,
tá? Vai diminuir aquilo dali. Eles vão ficando com uma coloração mais clarinha, né? Porque o metabolismo deles está diminuindo, que eles aumentam muito para poder dividir. Depois eles vão diminuindo. E aí aparece o nucleolo. Aqui não dá para ver, mas é como se fosse o núcleo do núcleo. O nucleolo vai reaparecer aqui. Isso daqui é o final da etapa, né? Telófase. Depois, a gente tem uma outra partezinha, mas que é comum tanto na meiose quanto na mitose, que é a citocinese. Tá? O que é a citocinese aqui? Ó? Aqui eu só dividi o núcleo. A minha etapa da mitose parou aqui, na telófase, tá? Que é a divisão do núcleo celular. Depois disso, eu preciso dividir... Porque o que acontece aqui? Eu vou dividir o núcleo, mas o núcleo continua dentro da célula, dentro da membrana plasmática. Não vai adiantar nada para a gente. A gente vai continuar sem crescer, sem se regenerar. Por quê? Porque o núcleo ele se reproduziu, né? Se reproduziu não, se dividiu, mas está dentro da célula. A célula continua sendo uma, porém com dois núcleos, tá? Então, o que acontece? Eu tenho que dividir a célula, tá? Então, no processo de divisão da célula, é chamado de citocinese. Aqui, ó. Quando eu tenho a divisão do citoplasma e da membrana celular formando duas células, tá? Aqui a mesma coisa, ó. Aqui o centríolo ali, ó, o portão aqui, ó, ele vai fazer força, né? Só que agora não vai ser só para dividir o núcleo. O núcleo já está dividido, tá? A força que ele vai fazer, a pressão que ele vai exercer na célula, vai ser para que o citoplasma e a membrana plasmática se rompam, né? Formando duas células com 46 cromossomos, tá? Então, a gente tem dois processos na divisão celular, meiose e mitose, que são comuns entre eles. É o primeiro, que é a intérfase, que é aquele processo que a célula está pensando ainda em se dividir, que a célula está em repouso, mas que está vendo qual tipo de divisão que ela vai fazer, né? Então, a gente tem essa parte da intérfase no início e no final a gente tem essa parte aqui de divisão do citoplasma, que é a citocinese, tá? Então, a gente tem duas divisões comuns entre esses dois processos. A intérfase, no início, e a citocinese, que é a divisão do citoplasma no final, tá? Bem comum. Aqui, ó, a citocinese, aqui, ó. Isso aqui é da célula animal, tá? Célula animal que a gente está falando aqui, dos centríolos, né? Dividir o núcleo, aqui, ó, prófase, né? Aqui já a metáfase, aqui a última que é a anáfase, né? E aqui a citocinese também, que está mostrando aqui o estrangulamento da célula, da membrana plasmática, né? Aí vai um núcleo para lá, um núcleo para cá. E essa célula se divide ao meio, formando duas células filhas geneticamente iguais, com 46 cromossomos, tá? Que é responsável pela nossa regeneração e crescimento. Na meiose, o que acontece? Eu tenho duas divisões, tá? Eu tenho a meiose 1, né? Que as etapas são as mesmas da mitose, tá? A gente vai ver aqui, mas é a mesma da mitose, tá? Que tem aquela parte de divisão aqui dos cromossomos, condensação dos cromossomos, perda da membrana nuclear, né? Os cromossomos vão cada um para o seu, a gente chama de polo difuso, né? Para cada um para o sua parte da célula, né? O lado da célula oposto, né? Até que depois de um certo tempo, só que o que acontece? Isso aí é a meiose 1, tá? Eu formo duas células aqui. Depois eu vou para a meiose 2, que é o mesmo processo, tá? Aqui eu formei duas células, beleza. Aqui, ó, duas células. Aquele processo todo lá que a gente viu na mitose. Prófase,
metáfase, anáfase, citocinese, todos esses processos. Eu chego, tá? Eu faço isso através da meiose 1, divido em 2 células, tá? Só que o que acontece? Para eu ter 23 células, essas células têm que se dividir de novo. Aí eu já passo a ter a meiose 2. Na meiose 2, essa célula aqui, né, que se originou na meiose 1, que formou 2 células aqui, elas vão se dividir, cada uma vai formar 2 células, né? 2 células aqui, ó. Com metade dos cromossomos. Tá vendo aqui, ó? Aqui, eu tenho aqui, ó, 46 cromossomos, tá? Aqui, eu ainda tenho 46 cromossomos. Mas, durante a fase da meiose 2, esses 46 têm que formar 23. Então, esses cromossomos aqui, eles são separados, depois, pelos mesmos processos anteriores, tá? E depois ele é dividido em 2 novamente. E cada célula aqui eu já não tinha dividido a célula em 2. Cada célula aqui, ó, vai formar 2. Metade do número de cromossomos. Essa célula aqui, ó, também vai formar 2, com metade do número de cromossomos. Então, essa célula aqui, ó, por ter 2 etapas de divisão celular, ao invés de 46, ela vai formar 23 cromossomos, tá? Ela é responsável pela variabilidade genética, porque cada um vai carregar o código genético correspondente, tá? O código genético correspondente do pai e mãe, no caso, por parte do meu esposo, né? E a minha pai e mãe, né? Pela minha parte mesmo. Então, a variabilidade genética desse tipo de célula é muito grande, tá? Porque essa célula que vai carregar justamente os cromossomos para se juntar, né? E formar a gente com 46 cromossomos. Então, a gente tem aqui, ó, parte 1, que eu falei para vocês, né? Que é a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, tá? Parte 1 aqui, vamos ver aqui quais são. Aí tem alguns nomezinhos aqui, né? Muito bonitinhos, né? Estágios da prófase 1 aqui, são vários, né? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diflóteno e diacinese, né? Tem vários aqui. Aí está o primeiro aqui, leptóteno. Os cromossomos condensam-se e se tornam visíveis, porque antes, quando a gente fala em condensar, que eu falei para vocês, é eles metabolizarem, eles se tornarem a ação que eles praticam ali dentro fica muito intenso, a metabolização que eles fazem fica muito intensa. E por isso que eles mudam até a cor, eles ficam azul bem escuro. Quando eles não estão condensados, a gente usa o microscópio para olhar, né? Eles estão mais clarinhos. Né? Então, o que indica aquilo? Que aquela célula não está em divisão celular. Tá? Porque quando ela começa a se dividir, ela começa a pensar em se dividir, o cromossomo fica azul mais escuro. Então, se está clarinho, eu não estou me dividindo. Ou eu já terminei de me dividir, né? Ou eu ainda não estou nem pensando nisso, tá? Zigóteno ali, ocorre a sinapse, pareamento dos cromossomos. Pareamento, vocês não lembram do pareamento? Um fica do ladinho do outro, abraçando os centríolos abraçando eles. Ficam um do ladinho do outro, com o centríolo abraçando eles, tá? E paquíteno ali ocorre o próximo. O que é isso? Troca de segmentos dos DNA. Eles trocam informações ali, tá? Para poder depois disso dividir. Eles estão ali, eles emparelham, ficam ali um do ladinho do outro e depois trocam informação, tá? Isso é o primeiro processo da troca. Aí aqui, ó, o próximo ali, que é o processo da troca de informação. Isso aqui está trocando informação, tá? Ele forma assim, é como se eles estivessem, aqui eles estão emparelhados, né? Um do ladinho do outro, né?
E aqui eles estão trocando informação. Tá vendo aqui, ó? Um daqui passou informação para esse daqui passou informação para esse e trocou informação aqui, tá? Isso daqui que eu falei para vocês que são cromátidos irmãos, tá? Isso aqui é uma cromática, isso aqui é outra. E isso daqui que é o centrômero, tá? O centrômero aqui, eu falei para vocês, eles podem estar em vários locais, né? Aqui ele está mais para cima do que para baixo, tá vendo aqui? Dependendo da célula, tá? Aqui esse bracinho aqui está mais curtinho do que esse daqui, tá? Poderia estar exatamente no centro, tá? Poderia estar bem mais para cá para cima, tá? De acordo com cada processo ali que eles vão realizar, esses cromossomos eles modificam, né? Aí tá ali, ó, na meiose 1 ainda, a própria. Aí tem lá o diplóteno, melhor processo de divisão das. Cadê quiasmas? Quiasmas aqui é justamente esse processo aqui, ó. Ele está fazendo a troca de informação, tá? Eles estão trocando informação. Então, nesse processo aqui, ó, de diplóteno, eu consigo ver esse contato entre os cromossomos. Aquela parte ali onde eles estão tendo contato fica mais escuro também. Essa partezinha aqui, tá? Fica mais escuro aqui. E aqui de acinese é terminalização dos quiasmas, né? Quiasma é aquela parte do contato ali. O que acontece? Esse contato ele se desliza, eu troquei informação ali. Depois disso, o que vai acontecer? Cada contato, cada quiasma ali vai para uma extremidade dos cromossomos. Cada um vai ficar de um lado. Um fica do lado direito, outro do lado esquerdo. Tá? Aí começa aquele processo de desaparecimento do nucleolo, né? Que é como se fosse o núcleo do núcleo, né? Aquela parte central do núcleo. E a carioteca, que é a membrana nuclear, ela começa a se desintegrar. Ela se desintegra, tá? Elas somem. Isso aqui são algumas fotos que a gente tem da meiose nesse processo de prótese, tá? Aqui, olha os centrômeros, desculpa, os centrômeros, vindo para cá, já se posicionando para cá. Aqui é aquele processozinho onde os cromossomos estão se tocando, começando a se tocar, eles estão se preparando para se tocar, né? Naquele processo de quiasmas, né? Os centrômeros aqui, ó, estão vindo cada um do seu polo distinto, né? Do seu polo, cada um aqui, um do lado direito, outro do lado esquerdo, tá? Até que eles fazem, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a membrana nuclear. Aqui ela tá perfeitinha ainda, tá? Aqui começou a se desintegrar, tá? Os cromossomos ficarem soltos, né? Aqui já está o processo de quiasma aqui da troca, né? Aí aqui os cromossomos ficam soltos até o centríolo aqui abraçar, segurar cada cromossomo ali para poder depois fazer a divisão do núcleo normal. Tá? Aqui são as fases correspondentes. Aqui são fotos não, são esquemas. Isso aqui são as fotos mesmo tiradas do microscópio. Né? Tem alguns que dá para ver perfeitamente aqui, ó, um cromossomo aqui, né? O que mais dá para ver é esse aqui, ó. Né? Dá para ver, os outros tem vários embolados aqui que a gente não consegue identificar direito. Né? Aqui também a gente não consegue identificar essa troca. Né? Tem algumas partes aqui que estão mais avermelhadas. Né? É justamente essa partezinha daqui. Ó. Aqui é só a foto para vocês saberem como é que fica. Né? Só para vocês identificarem. Mas aqui ó, não dá muito para ver, não. Tá? Só quem conhece mesmo que consegue ver qual a fase que está essa divisão celular aqui, tá? Ó, eu vou parar por aqui, que faltam 4 minutinhos, e a gente, na próxima aula, a gente continua. Só para terminar isso daqui, que falta pouquinho, só essa partezinha mesmo aí de meiose, né? Para a gente já corrigir o livro, tá? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo quietinho. Não esqueçam de assinar aí a lista de chamar, o chat.
Lincoln quer falar alguma coisa? Não. Lincoln foi um dos que ficaram na semana passada. Estava eu, ele, não lembro mais quem. Não lembro mais quem. Eu sei que Lincoln estava, só teve 3 alunos. Mas, gente, então, boa tarde, né? Bom almoço. Até semana que vem para a gente finalizar mesmo isso aí, tá? Ok? Até. Lincoln, tchau. Tchau, meninos e meninas. Até semana Tchau. que vem.